Olá a todos, tudo bem com vocês? Mais um dia, graças a Deus, paz, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, paz a todos, R4U. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem que falar isso mesmo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque não sabe quem... As pessoas estão assistindo os vídeos, filho, estão fazendo comentários, estão falando. E inclusive teve uma pessoa que falou assim pra mim, não no comentário, mas falou assim, mas é certo induzir uma criança, por exemplo, a ler a Bíblia? Olha, é engraçado, né? Por exemplo, a diretriz do YouTube fala aqui sobre vídeos que coloca criança e tal. Só que eu acho interessante isso. Ô irmão, beleza? Eu acho interessante isso, tipo... As crianças, elas podem assistir desenhos que falam sobre o espaço, desenhos que falam sobre astronauta, desenhos que falam sobre... na Lua, tá vendo? Eu vou chegar nesse assunto com você ainda, viu? Sobre essas coisas. Livros que criança pode ler, que tem várias doutrinas, como por exemplo, Saci Pererê, outras coisas, entendeu? E assim, o meu filho, eu não tô obrigando meu filho a ficar aqui comigo. Na verdade, eu sempre li a Bíblia aqui e ele quis vir comigo. E a gente decidiu fazer vídeos. Então, eu acho interessante, sabe? Muitas pessoas elas têm uma mente muito fechada. E meu filho está se interessando cada vez mais em ler a Bíblia. Eu nunca vou obrigar meu filho a ser cristão, entendeu? Eu nunca vou obrigar meu filho a ser alguma coisa. Eu vou passar para ele tudo que eu tenho na minha vida, tudo que eu posso ser na minha vida, o que eu sou na minha vida, para que ele possa se espelhar em mim. Então, a Bíblia me mostra muita coisa, tá? Então, por exemplo, desenhos com homofobias, falando sobre homofobias, né, sobre essas outras coisas, falando sobre o mundo unido de homem com homem ou mulher com mulher, enfim, eles mostram muito isso daí. Mas na Bíblia, por exemplo, eu posso ensinar meu filho através da Bíblia que isso daí não é certo. Então assim, e aí? Eu posso, entendeu? Eu posso passar assim para ele, porque o mundo sempre está ensinando coisas erradas, a televisão sempre mostra coisas erradas, então aqui eu também posso passar a ideia de uma coisa certa. Aqui... Meu pai fala que os astronautas lá no espaço e ele fala que não é, e eu vou concordar com ele porque ele não mente. Então eu concordo. Não, é questão assim, filho, a gente vai conversar sobre isso. Por exemplo, você falou agora dos astronautas que vão... e você não acredita. Filho, eu vou fazer uma pergunta pra você agora, depois vamos entrar no capítulo 30, mas já que você falou, eu vou fazer uma pergunta pra você agora. Por que você acha que o homem foi pra Lua? Ou por que você acha que existe nave espacial? Por quê? Porque nave espacial. Porque lá no espaço existe alienígenas, que a loja deles são alguns planetas que vêm de nave. Então, óbvio que eles vão ter naves espaciais. E o foguete das pessoas que vai no espaço, eu acho que é porque o foguete tem um fogo que faz muita força, que consegue lançar muito alto lá no espaço. Tá, mas aonde você viu isso? Nenhum lugar, só acreditei. Você acreditou? Você não viu em nenhum lugar? Nos desenhos animados, nos filmes? Desenho anime, da Macho Urso. Tem vários, né, desenhos que passam, na verdade. A Márcio Urso, vamos lá, o Toy Story. Toy Story? O filme. Eles não iam no espaço. Ué, e não tem lá o Buzz Lightyear? O Buzz Lightyear, Buzz Lightyear, vamos lá. Outros que também... Tem vários desenhos. Tem vários desenhos que falam sobre isso. Que falam sobre o espaço, falam sobre muitas coisas. Mas você... Space Jungle. Então, Space Jungle é que são alienígenas. Então. Mas por que você acredita? Porque você vê na televisão. Você vê aquilo ali. Só que naturalmente, na vida real, você não tem como ver isso. Entendeu? Então assim, é complicado acreditar numa coisa que... Ô, lindão! É complicado você
você vê essas coisas e tem que acreditar porque você está vendo na televisão. Mas aqui na realidade, por exemplo... E aí? Você precisa crer para ver. Isso aqui, filho, na Bíblia, por exemplo, é algo que já aconteceu, são relatos reais que até mesmo a ciência ou eles não conseguem explicar. São muitas coisas que eles não conseguem explicar. Então, por isso que eu acredito na Bíblia, através do que Deus fez na minha vida, através do que Deus mostrou na minha vida. Aqui, por exemplo, por isso que eu falei, né, que eu converso com você sobre esses assuntos. Por que eu converso com você sobre esse assunto? Para você entender como que é a vida. Porque na televisão eles mostram muita coisa pra gente. Eles definem muitas coisas pra gente. Eles mostram assim, tipo... Eles mostram sobre o carnaval, que eu vou te explicar sobre isso depois. Eles mostram sobre... O carnaval faz samba. Faz samba? Você acha legal? Por quê? Por que você falou samba? Porque o pessoal se alegra, porque o pessoal fica ali achando que é legal, entendeu? Só que essas coisas, filho, traz orgias. Orgias, o que é? É adoração a outros deuses, não o nosso Deus. O Deus criador, o Deus que ama, o Deus que cuida, o Deus que... Mas outros deuses, entendeu? Por exemplo, aqui no capítulo 30 de Gênesis, nós vemos claramente... pessoas que trocam de marido, troca de esposa, tem outros relacionamentos, entendeu? Então assim... Igual aconteceu com seu pai, né, pai? Aconteceu com seu pai. Exatamente. Não é que trocou, filho. Não foi que trocou. Na verdade, assim, meu pai, na verdade, ele foi impedido de me conhecer, porque ele tinha uma história errada, uma história complicada, e minha mãe não queria ficar perto do meu pai. E ela fugiu, ela precisou fugir. Porque meu pai, ele fazia muita coisa. Ele era muito bravo. Ele era muito... Mas assim, filho, isso são coisas que, por exemplo, eu hoje, eu oro a Deus, eu agradeço a Deus pela vida do meu pai. Porque se eu não tivesse o meu pai, eu não conheceria você. Não, por quê? Porque eu não ia nascer. Mas você ia estar com a Voca Limite? Não, mas ia dar com a Voca Limite, mas meu pai? Meu pai que me teve praticamente assim, ele que teve junto com a minha mãe para poder ter eu. Então, se eu não tivesse nascido, não ia conhecer você, não ia conhecer o Josh, não ia conhecer sua mãe. Peraí. Tá, peraí, vai. Os bebês, eles não nascem na barriga dos homens. Não, na barriga das mulheres. Eu falei, não é, porque quando o homem e a mulher... Agora vamos entrar aqui, ó, tá vendo um ponto muito legal. Quando o homem e a mulher ficam juntos, por isso que você fica zoando comigo com a sua mãe, quando a gente dá beijinho, aí você fala assim, para com isso, não sei o que. Quando a gente tá junto, filho, quando o homem e a mulher, não é nojo, é homem e mulher, é marido, casado. Quando eu era da sua idade, eu também falava a mesma coisa, só que depois, na hora que você crescer, você vai entender que na hora que você vai gostar de uma menina, você vai gostar de uma mulher, você vai olhar e vai falar assim, agora eu entendo meu pai. Mas isso aí é lá pra frente. Mas quando lá pra frente. Lá no 1080. Quando o homem está junto com a mulher, ele está junto com ela, gera uma criança, entendeu? Então essa criança vai gerar dentro da barriga da mãe e depois vai nascer. E aí é assim que eles faziam nesse tempo. No capítulo 30 aqui mostra claramente que eles se trocavam muito assim, sabe? Então assim... Trocaram de pessoa. E aqui lá na frente fala que Jacó e Labão faz um trato, só que Jacó, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba passando a perna no próprio... Esaú, não lembra que ele mentiu? Jacó tomou as bênçãos de Esaú porque Rebeca mandou Jacó fazer isso. Porque quando ele faz um trato com Labão, ele fica rico nas custas do próprio sogro. Peraí, mas o Esaú e o pai do Jacó não deveria ter brigado com Jacó, porque quem mandou Jacó fazer isso foi a Rebeca.
Mas não é, filho, é que naquela época existia muita troca de relacionamento, existia muitas coisas. Eu acredito, filho, que o Deus, nosso Deus, ele falava sim com eles, porém existia, e já existia nessa época, deuses que faziam com que todas as coisas ali aconteciam de forma errada. E é por isso que lá em Mateus, no Novo Testamento, que nós vamos ler mais para frente, vai mostrar que Jesus ele veio para acabar e aniquilar com tudo isso. Entendeu? Então, assim, uma coisa chata que eu vejo aqui é esse negócio de você poder... Por exemplo, você imaginaria eu com outra mulher a não ser sua mãe? Não, por quê? Porque a sua mãe é a minha mulher. A sua mãe é a minha esposa. Eu não posso ir trocar de mulher assim. Eu não posso achar outra mulher assim. Você só pode trocar de mulher se os dois se brigarem e não gostar mais um do outro. Não, filho. Mesmo assim, não existe isso. A palavra de Deus ensina pra gente que nós devemos amar e respeitar. E quando a gente ama e respeita, isso tudo é natural. As coisas não vão acontecer de forma que a gente vai brigar, que a gente vai discutir. Todo relacionamento existe uma briga. Mas essa briga ela tem que ser discutida, o assunto, e acertada, entendeu? Então, por isso que eu falo que muitas coisas que acontecem na nossa vida, elas são, de fato, acontecem por coisas estranhas, porque a gente não ouve a mensagem de Deus. A gente não ouve o que Deus quer, entendeu? Deus, ele nunca vai falar pra você assim, ó, você brigou com uma pessoa, deixa ela pra lá. Não, você brigou com uma pessoa, pede perdão pra ela. Pede perdão, entendeu? Quando a gente discute com alguém, briga com alguém, fica chateado com alguém, vai lá na pessoa e fala, ó, se eu fiz alguma coisa pra você, me perdoe. Me perdoe, eu não quero ficar mal com você. Falando de briga, especialmente criança faz isso, ó. Não esquece não mostra pra ninguém se você tem pirulito. É muito importante, criança ama. Se você tem pirulito, por que tem pirulito? Por quê? Ó, especialmente criança gosta, hein? Não mostra pra ninguém, senão arruma briga. Eu não sei o que você tá falando, mas tudo bem. Gente, ó, finalizando aqui, pro vídeo não ficar muito longo, a gente já passou um pouco do limite. A gente já fez a valeta. Não é valeta, é vinheta. Já passou, já foi, a vinheta já foi. Gente, a minha oração aqui é que nós possamos entender sobre esse negócio que hoje é muito comum. O comum que hoje acontece é homens e mulheres se separando, entende? Discutindo, relacionamentos terminando. Aqui nós mostramos aqui no capítulo 30, e se você ler, você vai ver que tem muita troca de relacionamento. E isso hoje está virando naturalmente de novo, está ficando natural de novo. E a questão de Jacó, ele tinha um costume, um hábito muito complicado de mentiras. Lá na frente nós vamos ver que Jacó, ele tem um relacionamento diferente com Deus depois. E Deus ele acaba abençoando Jacó, porque é uma descendência, assim como Abraão, assim como outros, é uma descendência que Deus colocou para poder gerar outras vidas. Então, assim, só que o diabo também, ele fazia com que essas coisas fossem natural para eles também. Então, naquela época não existia um entendimento, sabe? Existia sim o contato com Deus mais contínuo, mas não tinha aquele entendimento que nós temos hoje. Por exemplo, saber como foi o relacionamento de Jesus com a terra, né? Então, assim, eu acho muito bacana isso, muito legal. Peraí, a gente não tá fazendo oração, né? Eu tô falando já em questão da oração, para a gente possa orar. Eu não tô fazendo a oração aqui, filho, porque eu não gosto de ficar orando em vídeo. Porque é uma coisa que não... Mas assim, eu peço para que as pessoas orem nesse sentido, entendeu? No seu secreto, no seu momento, para orar para que vidas não sejam destruídas, não tenham relacionamentos trocados, que não tenham pessoas que olham sempre o seu momento de querer enriquecer nas custas dos outros. Então, assim, aqui como Jacó aconteceu, Jacó ficou rico nas custas do seu sogro. Isso é muito feio, entendeu? Nós temos que repartir, nós temos que dividir, nós temos que passar a ideia de ajudar as outras pessoas. Amém? Amém. Então tá. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.
Obrigado pelos comentários, compartilhe os vídeos, tá bom? Muito obrigado. Dê o seu like, comenta também, pode comentar aí. Compartilhe. E compartilhe. Valeu? Forte abraço. E pera, lembra que eu falei, não mostra pirulito pra ninguém. Não mostra pirulito pra ninguém. Se for mostrar, compra pra pessoa, né, filho? What? Mas se você não tiver pra criança... Não mostra, é verdade. Se você não tiver... Se você não tiver, tipo, pra compartilhar... 1000 crianças. Você tem que ter 1000 pirulitos. Tem que ter 1000 pirulitos. Então, beleza. Vai, fechou. Forte abraço, gente. Valeu.